Jogos de videogame violentos costumam chamar muita atenção justamente por conta da violência exagerada. Alguns jogos optam por colocar uma violência não muito real, não no sentido de realidade gráfica, mas no sentido de, ok, eu não consigo fazer isso. Tipo personagens arrancando a medula espinhal do outro apenas com a mão. Outros optam por uma violência contra seres não humanos para tentar justificar ela. Tipo assim, ok, meter uma bala na cabeça de um zumbi ou decepar um alienígena não é um problema, né? Porque eles são zumbis e alienígenas. Outros jogos, costumeiramente muito mais polêmicos, optam por uma violência bem explícita e o mais real possível. E um dos mais famosos dele é Manhunt. Manhunt 1 conta a história de um cara chamado James Earl Cash, que é forçado a participar da produção de um filme snuff. Filmes snuff são um tipo de filme bem peculiar que aparentemente não existem, mas existem muitos filmes falando sobre filmes snuff que eu não recomendo que você assista, porque é bem pesado. Onde toda a violência desses filmes seriam reais. Foi em 1971 onde o termo surgiu pela primeira vez com um livro, isso aqui tá em inglês, então eu vou ler em inglês, The Family, The Story of Charles Manson, Danny Bug Attack Battalion. E eu falei errado a última palavra, ou falei errado a frase toda, não importa. Escrito por Ed Sanders, que relatava o crime de assassinato da atriz Sharon Tate, morta pela gangue ou família de Charles Manson. Na época, existia a teoria de que o grupo havia inclusive gravado o assassinato, e é aí que o termo snuff é usado pela primeira vez. O segundo jogo da série Manhunt conta a história de Daniel Lamb e de Leo Casper, dois presos que estão tentando fugir de uma prisão chamada Dixmoor. O jogo era ainda mais violento e já foi lançado sendo um fracasso, pelo menos para a mídia, já que ela fazia de tudo para queimar a reputação tanto do jogo quanto da Rockstar. Algo que incomodava em Manhunt, não no sentido ruim, é que as mortes eram extremamente realistas, no sentido de que o inimigo não morria e pronto, ele caía no chão e lá e pronto. Não. Enquanto você matava, ele ficava agonizando, ele ficava tentando revidar, ele ficava se debatendo e grunhindo. Tipo assim, era muito realista. Obviamente pra época, né? Hoje em dia é até meio tosco aquele quadradão gritando, mas na época era muito realista. E realmente dava uma sensação estranha pra quem jogava, era realmente brutal. Manhunt 1 recebeu em sua maioria classificações mais 18 e era proibido de ser comercializado para menores de idade. Já o 2 foi banido em alguns países, incluindo o Reino Unido. Outros, como a Noruega, lançaram um jogo sem cortes e foda-se. Na Austrália, um dos casos mais famosos, o jogo foi proibido, mas ainda é possível encontrar ele em feiras de venda de jogos de PS2. Impressionantemente, no começo de seu lançamento, Manhunt 1 na Austrália era considerado um jogo para maiores de 15 anos. Depois, obviamente, sua classificação foi mudada para maiores de 18. E aí entra no ponto central do vídeo. Infelizmente, em 28 de julho de 2004, Warren LeBlanc assassinou seu amigo Stephen Pakira, e o jogo Manhunt foi automaticamente associado ao crime que aconteceu em Leicestershire, na Inglaterra. A mídia e os pais de Stephen associavam o jogo ao assassinato. Sua mãe, Gisele Pakira, afirmou, abre aspas, eu acho que ouvi alguns amigos de Warren dizerem que ele era obcecado por esse jogo. Se ele fosse obcecado por isso, poderia muito bem ser que os limites para ele se tornassem bastante nebulosos. Fecha aspas. O pai de Stephen, Patrick Pakira, acrescentou, abre aspas, eles estavam jogando um jogo chamado Manhunt. O modo como Warren cometeu o assassinato é como o jogo é definido, matando pessoas usando armas como martelos e facas. Há alguma conexão entre o jogo e o que ele fez. O objetivo de Manhunt não é apenas sair e matar pessoas, é um jogo de pontuação, onde você aumenta sua pontuação dependendo do quão violento é o assassinato, o que explica por que o assassinato de Stephen foi tão horrível quanto foi. Se esses jogos influenciam as crianças a sair e matar, então nós não queremos que as lojas vendam esse tipo de jogo. Fecha aspas. O primeiro relato da mídia seria que, no quarto de Warren LeBlanc, a polícia havia achado uma cópia de Manhunt. Com a ideia de que o jogo seria banido, sua demanda começou a se tornar cada vez maior e a busca por Manhunt acabou aumentando. Eu poderia gastar aqui 1 hora falando sobre como esses pais são uns merdas, mas a história já fez isso por mim. Vamos continuando. Após o crime, o advogado Jack Thompson, que é um ferrenho crítico de jogos violentos, e esse cara um dia merece um vídeo especial unicamente para ele, foi contratado pelo casal Pakira para processar a Rockstar, exigindo 50 milhões de libras, alegando morte por negligência. Sim, a Rockstar, 50 milhões. O karma é foda, e no mesmo dia que 3 sanguessugas quiseram tirar dinheiro fácil da Rockstar, contando uma mentira, a polícia afirmou que, na verdade, o que era relatado pela mídia não era o que de fato havia acontecido. Realmente, uma cópia de Manhunt havia sido achada, mas não no quarto de Warren, e sim no quarto de Stephen. O jogo não era do assassino, era da vítima, e LeBlanc havia matado o Stephen porque alguma coisa envolvendo drogas. Mas aí fica a pergunta, como é que um garoto de 14 anos teve acesso ao jogo? Ou os pais compraram,
ou são dois irresponsáveis negligentes que expõem esse conteúdo para o seu filho e depois pagam de moralista para ganhar uma grana rápida. Obviamente, a verdade não deixou Jack Thompson feliz e ele começou a espalhar pela mídia que a Rockstar estava mentindo e que o jogo tinha sim relação com o assassinato. O único argumento dele era basicamente dizer que Warren matou Stephen com um martelo. E em Manhunt você também podia matar pessoas com um martelo. Então, obviamente, os dois estavam relacionados. Imagina se esse cara conhece o Thor. Em 2005, um ano após o assassinato, ele processou a, presta atenção, IGN, GameSpot, Eurogamer, Kotaku, alguns outros sites também de jogos, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos por estarem colaborando e conspirando a favor da Rockstar. O cara, ele era simplesmente lunático, mas aguardem um vídeo sobre ele. Essa não foi a última vez que Jack tentou tirar um dinheiro fácil de alguma produtora de games. Depois que Manhunt 2 foi lançado, Jack abriu um processo para que Manhunt 2 e GTA 4 fossem banidos. A Rockstar alegou que um item privado, como um jogo de videogame, não poderia se encaixar na descrição de incômodo público que Jack relatava. E, pasmem, o processo não deu em nada. Ele também enviou uma carta para o Procurador-Geral da Flórida afirmando que Manhunt 2 no Wii era um dispositivo de treinamento para crianças assassinarem outras pessoas, visto que os controles do Wii permitiam a captura de movimentos, então você realmente poderia executar de fato os golpes matadores ao invés de pressionar um simples botão. Esse cara era absolutamente tão lunático que quando a rede de fast food Wendy lançou brinquedos temáticos da Nintendo, o Jack enviou uma carta para o CEO, Kerry Anderson, exigindo que o restaurante parasse de distribuir esses brinquedos do perigoso Mario Bros, porque Manhunt 2 seria lançado para Wii e era um jogo violento. Bom, o CEO basicamente cagou pro Jack e o restaurante continuou com sua linha de brinquedos. Manhunt parece um projeto descontinuado pela Rockstar. Depois de tantas polêmicas, um assassinato na conta, entre aspas, e um advogado mala perseguindo a empresa, a Rockstar parece ter abandonado de vez a franquia para evitar futuras complicações. Manhunt é incrível, a franquia é tão violenta que ela mesma se matou. Eu não podia perder essa piada, desculpa. E é isso. Tchau.